queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse canal. Eu sou a professora Aniele Freitas. É um prazer imenso receber você aqui para mais um vídeo. E esse vídeo, que é um vídeo muito especial. Hoje nós vamos analisar 4 formas diferentes de começar a sua redação em qualquer tema. Formas essas que vão mandar embora aquele espantalho, aquele fantasma da fuga ao tema. Com essas 4 formas diferentes de começar a sua redação, você já começa tendo a certeza que você está trazendo o tema da prova e trazendo de forma contextualizada. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreva, também siga a gente lá no Instagram, @profnielfreitas, porque a gente tem sempre, diariamente, um material muito rico e muito objetivo para a sua preparação. O material desse vídeo de hoje você encontra aqui também na descrição do vídeo. Clica lá embaixo, baixa o material para você e vamos para o vídeo de hoje. Bem, queridos, então, como eu disse anteriormente, hoje a gente vai firmar aí 4 formas da gente iniciar a redação de vocês. Então, vamos lá. Um ponto muito importante que a gente sempre precisa ter em mente, e isso, pessoal, é fundamental, é saber que uma redação, ela não começa quando você vai começar a sua escrita, de fato, ali do seu texto. A sua redação, na verdade, ela começa quando você inicia a leitura da sua prova de redação. Quando você começa pelos textos motivadores, faz uma leitura atenta dos textos motivadores, faça uma leitura atenta ali da proposta, da frase temática da prova. Em que ordem, Niele, eu faço isso? Eu leio primeiro a frase temática, depois os textos depois a frase. Não se tem uma ordem. Você pode começar pela frase temática, tem muitos candidatos que começam pela frase temática, para quando partirem aos textos motivadores, já saberem exatamente o que podem colher ali dos textos motivadores em relação ao que vai ter que desenvolver ali, diante do que o seu texto vai ter que desenvolver. Outros candidatos preferem lidar com a surpresa, né? Aquele candidato que prefere começar pela leitura dos textos motivadores e colhendo ali ideias-chave e depois partir para a leitura da frase temática. Essa ordem não faz muita diferença, né? É o que você melhor se adaptar. Por isso é muito importante o treinamento. Durante o treinamento você vai vendo como você se adapta melhor. Se começa pelos textos motivadores, se começa pela frase temática, aí realmente é uma questão de uma melhor forma de você se sentir mais confortável para fazer a sua prova de redação, para iniciar a sua escrita, ok? Mas o importante é, durante a prova de redação, você tem que saber que a concepção da sua redação, ela começa ao ler os textos motivadores, né? E não simplesmente quando você começa a escrever o seu texto, tudo bem? E aí, pensando nisso, eu coloquei aqui pra gente ver o seguinte, né? Que a gente tem, para poder a gente iniciar o texto, a gente tem a leitura dos textos motivadores, em seguida a gente tem a análise da frase temática da prova e depois a gente tem o projeto de texto. E aí você se pergunta, meu Deus, mas o que é o projeto de texto, Niele? O projeto de texto é aquele esqueleto que você vai fazer antes de iniciar a sua escrita. Esqueleto com o quê, Niele? Eu tenho que ter nesse esqueleto, saber exatamente qual vai ser a minha tese. O que eu vou defender? Eu tenho que saber quais são os argumentos que eu tenho em relação a essa tese. Eu tenho que saber em relação a essa tese quais são os problemas que eu vou desenvolver. Problema 1 e problema 2 que eu vou desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento. E eu já tenho que saber como eu vou encaminhar o fechamento da ideia que eu estou defendendo, do posicionamento que eu estou trazendo no meu texto. Tá? Depois que eu defino o meu esqueleto, ou seja, o meu projeto de texto, eu vou partir de fato para a escrita da minha redação. E é aí que eu trago para vocês hoje 4 formas que a gente pode ter para iniciar essa introdução, né? São 4 formas que podem se aplicar a qualquer tema. Vocês podem, inclusive, tem um vídeo aqui no canal no qual eu sugiro 10 temas, né, para que vocês treinem para a prova do Banco do Brasil,
podem treinar exatamente essas formas de iniciar o texto com aqueles temas, né? Ou outros que vocês tenham pesquisado. Treinem para que vocês vejam como é aplicar esse início em qualquer tema, a qualquer tema, tá? Então vamos ver o seguinte. O primeiro que a gente tem aqui é esse, o advento, e aí a gente já traz o tema, né? Eu vou trazer o tema copiado da frase temática, Aniele? Não, o tema aqui ele não é copiado da frase temática, ele é o quê? Ele é uma paráfrase. O que é uma paráfrase, Aniele? Quando você lê a frase temática da prova e interpreta aquela frase temática, você precisa reescrever essa frase com suas palavras, com aquilo que você entendeu, da forma com que você entendeu. Por quê? Porque você vai ter que trazer esse tema dentro da sua introdução. Você vai ter que mostrar que você interpretou esse tema de alguma forma, que você compreendeu, interpretou. E você não pode simplesmente copiar, porque a cópia vai onerar a sua pontuação. Então você tem que parafrasear, que é escrever com as suas palavras, tá? E aí você vai trazer o advento, o tema, trouxe benefícios e desafios à sociedade. Ou os debates sobre, e aí ó, você já traz o tema, os debates sobre tananana, e pode dar sequência ao seu texto. Dentre os inúmeros motivos que levaram ou que levam, tá? No presente. E aí trazer o tema. Tudo isso aqui a gente vai ver aplicado logo em seguida, na sequência aqui, a um tema, tá? Ou da última forma, ó, no contexto atual, aí tragam logo depois o tema, a paráfrase do tema, tá? O que acontece aqui, gente? Vocês são forçados a trazer a temática da prova já de início na redação de vocês, fazendo com que vocês não fiquem aí divagando, trazendo divagações, né, dentro da temática da prova, divagações que também oneram aí os pontos que vocês podem ter no texto de vocês. A gente não quer nada que tire nossos pontos, muito pelo contrário, a gente só quer agregar pontuação. Então a gente vai fugir de tudo que pode onerar a nossa pontuação. E realmente a divagação, ela vai onerar a sua pontuação, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai sempre trazer uma forma de colocar o tema em evidência. E o tema como parafraseado, escrito com suas palavras. E aí eu coloquei aqui o seguinte, olha só. Nesse caso aqui, dessas 4 hipóteses, dessas 4 cartas na manga que vocês vão ter lá na hora de fazer a redação de vocês, vocês vão ver que vocês já vão iniciar o texto já apontando para a discussão que a proposta está trazendo, né? Então a gente tem aí os desafios, os benefícios, né? Quando a proposta traz, fale sobre os benefícios e os desafios, disserte sobre os desafios da implementação do sistema digital de pagamentos, enfim, né? Então a gente tem aí uma série de temáticas que a gente vai abordar que são completamente aplicáveis diante dessas 4 hipóteses que eu trago agora aqui para vocês, tá bom? Além disso, o que vai acontecer? A gente vai evitar fugir do tema da prova, né? Porque se a gente já está trazendo logo de cara o tema parafraseado, a gente já está afastando aquele fantasma, né, da fuga ao tema, que todo mundo teme, né? Aquelas carinhas que eu sempre vejo, poxa, professora, mas eu falei disso, falei disso, e fugi ao tema, fugiu, porque você falou disso, mas não trouxe conectado, articulado para aquilo que realmente a temática está sinalizando. A gente vai ter um vídeo aqui no canal, um dos próximos vídeos, que é exatamente como interpretar a temática da prova e não fugir do tema, para você entender o que é o tema e o que é o assunto. Porque a gente não pode ficar só no assunto, a gente tem que ir direto ao tema e desenvolver o tema e não somente o assunto que o tema aborda, ok? Então vamos lá.
E agora a gente vai ver a aplicação dessas 4 formas de iniciar o texto nessa hipótese aqui que eu trouxe para vocês, que inclusive é uma daquelas hipóteses que eu deixei aí em um dos vídeos anteriores, né? Do top 10, das 10 hipóteses de tema que pode estar lá na prova de vocês do Banco do Brasil. Então vamos lá, diz o seguinte: os bancos na era digital, como conciliar avanços e garantir a confiabilidade dos consumidores? Então a gente tem aqui, ó, os bancos na era digital, a gente está falando de era digital e o que na era digital? Os bancos, né? E a gente vai ter que desenvolver aí, ó, como conciliar, esse é o desafio, como conciliar avanços e garantir confiabilidade dos consumidores. Então a gente tem aí um desafio que precisa ser ultrapassado, que precisa ser vencido, né? Então vamos lá. Eu trouxe aqui logo a primeira com essa do advento para que vocês vejam. Observem só como funcionou aqui a paráfrase do tema. A gente não trouxe a cópia integral do tema, a gente trouxe o quê? A ideia que aquele tema traz pra gente. Olha só, o advento da chegada das mídias tecnológicas trouxe benefícios e desafios à sociedade em suas diversas áreas. Então a gente já está falando aqui, ó, a própria carta na manga já diz que o advento trouxe benefícios e desafios. Ah, Aniele, mas eu não quero falar dos benefícios não, quero falar só dos desafios. Então você pode tirar os benefícios e dizer que o advento trouxe desafios à sociedade em suas diversas áreas. Tudo bem, tá? Se por um lado ter a vida na palma das mãos traz comodidade às tarefas cotidianas, por outro, garantir a confiança de usuários em serviços financeiros nos quais o cliente não tem a presença física do atendente para a certificação do procedimento é o quê? Um desafio a ser equacionado. Então aqui a gente tem o seu posicionamento, ó. Você está dizendo que é sim um desafio e que ele precisa ser equacionado, né? Olha aí o seu posicionamento aí. Você está se posicionando ao lado de quem defende que é um desafio e que precisa ser equacionado, tá? Então você trouxe a ideia do desafio, você desenvolveu aí, ó, os 2 polos desse desafio. Ó, se por um lado, a vida na palma das mãos traz comodidade às tarefas cotidianas, por outro, olha aí o outro polo, por outro, garantir a confiança dos usuários em serviços financeiros nos quais o cliente não tem a presença física do atendente para a certificação do procedimento é um desafio a ser equacionado. Então, olha só, você trouxe aqui contextualização do tema, você trouxe o tema, contextualizou o tema hoje, trouxe o seu posicionamento. Ok, você tem aqui uma introdução pronta, né? A sua introdução pronta. E aí, o que você vai desenvolver lá nos desenvolvimentos? Ó, se por um lado, você tem aí as pessoas que... você tem aí, por um lado, as instituições, né, que oferecem aquela comodidade de ter tudo ali a palma da mão, né? E por outro lado, você tem as pessoas que não conseguem agregar confiança porque não tem uma pessoa ali, né, para garantir a certificação dos procedimentos financeiros que acontecem ali, das transações financeiras que acontecem ali, né? E olha como você pode desenvolver, olha quantas coisas você pode aí trazer como argumentações para essas questões. A questão da inteligência artificial, né? A questão da inteligência artificial dos algoritmos, a questão aí do Open Bank, né? São muitas coisas que você pode trazer que pode aí tanto argumentar a questão das instituições financeiras que oferecem essa comodidade, as tarefas cotidianas e, por outro lado, a segurança que essas instituições podem oferecer para dentro desses procedimentos, para essas pessoas que não conseguem confiar, né? Pelo fato de não ter a presença física de uma pessoa ali
que garanta a confiabilidade daquelas transações, né? Então aí, ó, já é uma introdução pronta. Bem, agora a gente vai analisar a segunda hipótese de como começar o texto dentro desse tema. Aqui a gente já tem a seguinte hipótese para a gente iniciar. Os debates sobre... Olha aí, os debates sobre... Lembra que eu coloquei os debates sobre reticências e a gente coloca o tema? E aí entra o tema parafraseado. Ó, os debates sobre a confiabilidade nas transações financeiras digitais têm sido cada vez mais frequentes. Observa-se que os posicionamentos colocam em questão a segurança e a comodidade trazida pelos avanços tecnológicos como pontos que devem ser conciliados. O mundo é digital e, nesse ambiente, a rede bancária precisa garantir aos seus usuários a mesma segurança das transações realizadas em agências físicas. Observem o seguinte, nós parafraseamos o tema. Então, nós trouxemos aqui a temática da prova, nós trouxemos uma contextualização do que tem acontecido, olha só, os debates sobre a confiabilidade e tal, e aí a gente coloca, observa-se que os posicionamentos, colocam os posicionamentos desse debate, né, dos debates, colocam em questão o que, gente? Olha aí, mais uma vez, olha aí o fio condutor do tema. A segurança e a comodidade trazida pelos avanços tecnológicos como pontos que devem ser conciliados, tá? Então, a gente tem aí segurança e comodidade, mais uma vez, temática aí, o fio da temática. E a conclusão aqui dessa introdução, disso que a gente traz, é o seguinte: o mundo é digital e nesse ambiente a rede bancária precisa garantir aos seus usuários a mesma segurança nas transações realizadas nas agências físicas. Então a gente tem aqui um posicionamento. Qual é o seu posicionamento? Seu posicionamento, o posicionamento do autor aqui, é que a rede bancária precisa garantir, né, a mesma confiabilidade das pessoas que frequentam a agência, né, elas terem também lá na sua agência virtual, diante do digital, ela precisa ter a mesma confiabilidade, ok? Então, agora a gente vai ver a terceira forma de analisar, de começar o seu texto. Então, pessoal, a terceira forma da gente iniciar nosso texto é a seguinte, ó. Dentre os inúmeros motivos, olha só, quando eu falo dentre os inúmeros motivos, eu vou ter que citar um motivo, né? Então, aqui, ó, eu preciso citar motivos, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter a minha temática sendo desenvolvida, mas eu não posso esquecer de citar motivos. E eu não vou esquecer. Por quê? Porque eu já estou iniciando com dentre os inúmeros motivos. Então, eu tenho que pelo menos citar um motivo, tá? Aqui eu não tenho como esquecer de citar um motivo, porque você já está falando que dentre os inúmeros motivos, né? Então, aqui ficou o seguinte, ó. Dentre os inúmeros motivos que levam à insegurança de clientes no uso dos meios digitais para realizarem suas transações financeiras, observa-se que a ausência física para certificação do processo garantida por um funcionário é um dos pontos mais relevantes nessa questão. Que questão, gente? Nessa questão, na questão da insegurança dos clientes, ok? Nessa questão aí da insegurança de clientes no uso dos meios digitais, né? A ausência de uma pessoa para dar essa certificação é um dos pontos mais relevantes, tá? Então vamos lá. Torna-se, assim, um desafio para as empresas bancárias proporcionar a comodidade de ter os seus serviços ofertados em todos os tempos e espaços possibilitados pelo digital e, simultaneamente, trazer aos seus clientes a segurança de um espaço tão ou mais seguro que uma agência física. E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Ó, a gente contextualizou aqui, né? Trazendo o motivo,
E a gente colocou aqui exatamente o que tem na temática, ó, o desafio para as empresas bancárias propiciar a comodidade de ter os seus serviços ofertados em todos os espaços e tempos possibilitados pelo digital, porque lembra que lá na nossa temática tinha, né, a questão do banco digital, né, e simultaneamente trazer aos seus clientes a segurança de um espaço tão ou mais seguro nas agências que uma agência física. Então, observem que aqui vocês podem trazer toda a questão da segurança, que eu já mencionei para vocês, né? Outras que eu tenho certeza que vocês também já estão aí em plena pesquisa, ok? Mais uma vez, a gente tem uma introdução completa, em que o desenvolvimento vai gerar em torno de quê? Em torno desse desafio. Um parágrafo para falar da comodidade que os bancos podem oferecer, desses serviços ofertados em tempos e espaços, né, diversos, que o digital possibilita, né? E no outro, trazer essa questão da segurança, né? Que aqui qual é o nosso posicionamento? O nosso posicionamento aqui é que as empresas bancárias têm que conciliar esse desafio. Então, ao mesmo tempo que é função delas oferecer a comodidade, elas também têm que trazer essa segurança. Então, um assunto aí desenvolvido em cada parágrafo de desenvolvimento. Tudo bem? Agora a gente vai para a nossa última forma de iniciar o texto. No contexto atual, o digital, olha aqui, gente. Quando a gente fala no contexto atual, já força a gente fazer o quê? Trazer a contextualização. O que é a contextualização, Niele? A contextualização é o desenvolvimento daquela temática que a redação está trazendo, que a prova está trazendo. Você vai desenvolver essa temática, né, dentro do contexto social, do que está acontecendo agora. Né, na contemporaneidade, o que está acontecendo com relação a essa temática que está sendo trazida? Lembrando que contextualização é um dos fundamentos, né, da introdução. Uma introdução do texto dissertativo argumentativo, ela precisa ter essa contextualização, tá? Então a gente já é forçado aí, ó, a contextualizar. A gente já vai desenvolver a nossa temática da prova, parafraseada, como eu já falei, já desenvolvendo esse contexto. No contexto atual, o digital permeia diversas áreas da vida em sociedade. As transações financeiras, portanto, não estão de fora do ciberespaço. O que é o ciberespaço? Só para um adendo aqui, o ciberespaço é, na verdade, é um conceito trazido, né, por Pierre Levy. E aí, quem tiver curiosidade de saber mais um pouco sobre o ciberespaço, Pierre Levy tem vários livros, né, ele é um sociólogo francês, dá para a gente poder até entender um pouco mais esse receio que as pessoas têm, né, de trazer essa questão da segurança para o mundo digital, porque nós, né, aí existe aquele conflito de geração que vocês já devem estar acompanhando aí, né, nós, da minha geração, a gente não é um nativo digital, né, nós somos imigrantes digitais, nós fomos apresentados ao digital, né? Já gerações posteriores já são gerações que são nativas do digital, já nasceram no meio digital. É a geração chipada, né, que a gente chama. Então, o Pierre Levy, ele traz aí essa discussão, é muito interessante, né? É claro que para quem tiver interesse, mas para vocês saberem da onde veio o ciberespaço, né? Essa nomenclatura ciberespaço. Ciberespaço é realmente esse mundo que conecta todos o tempo todo em diferentes tempos e espaços, né? E a gente consegue estar todo mundo conectado sem necessariamente precisar ser em tempos reais, em tempos síncronos, podendo ser em tempos assíncronos, né? Como, por exemplo, estou gravando esse vídeo hoje, você pode estar vendo esse vídeo na semana seguinte, você pode estar vendo um mês depois, enfim. Isso é o ciberespaço. O ciberespaço possibilita isso pra gente, diferentes tempos
espaços, né, onde as redes elas conseguem fazer essa relação entre as pessoas. Então vamos lá. E aí, no entanto, as empresas bancárias lidam cotidianamente com a insegurança por parte de seus clientes, que não admitem seus processos financeiros mediados completamente pelo digital. Sendo assim, torna-se um desafio aos agentes financeiros a conscientização de seus clientes na relação mobilidade e segurança de seus dados. Olha o que eu quis trazer aqui para vocês, olha só. A gente tem aqui a contextualização, logo depois da contextualização, a gente vai ter aí o no entanto para trazer o contraste, por quê? Porque a gente tem um desafio, né? A gente tem aí a questão colocada, né, da contextualização do digital hoje em dia, como é, mas a gente tem um porém, né? O no entanto aí, as empresas bancárias lidam quando? Cotidianamente, é sempre, né? Com o quê? Com a insegurança. De quem? Dos clientes que não admitem seus processos financeiros mediados completamente pelo digital. Sendo assim, aqui a conclusão desse parágrafo inicial, sendo assim, torna-se um desafio, exatamente o desafio que está lá na temática. Torna-se um desafio aos agentes financeiros a conscientização de seus clientes na relação mobilidade e segurança de seus dados. De quem é o desafio, gente? Como que a gente está se posicionando aqui? Olha o posicionamento, ó. Torna-se um desafio. Você tá concordando, seu posicionamento concorda que é um desafio. E você diz mais, é um desafio aos agentes financeiros, a conscientização. O que eles têm que promover aí, ó? A conscientização de seus clientes na relação mobilidade e segurança de seus dados. Aqui a gente já dá até um apontamento de como pode ser o fechamento do seu texto, né? Por quê? Porque você traz os agentes financeiros e está dizendo que eles têm que promover essa conscientização, né? Quem aí está na preparação para o Banco do Brasil e tem me perguntado muito sobre conclusão de texto, né? Se precisa ser como no Enem, que você precisa trazer uma proposta de intervenção, não precisa. O edital de vocês do Banco do Brasil não prevê a proposta de intervenção, mas nada te impede de trazer. Você pode trazer proposta de intervenção, né? E é claro que aqui, se você trouxer, não vai ser como no Enem, que você tem aqueles parâmetros, né? Aqueles parâmetros que você precisa atender como proposta de intervenção. Aqui você pode trazer sim a conscientização, que os agentes financeiros precisam promover essa conscientização, né? E aí trazer talvez alguns direcionamentos na conclusão do seu texto sobre como pode promover essa conscientização, qual a importância dela, né? Então a gente tem aí, nessa forma de iniciar o texto, a gente tem a contextualização, a gente tem a temática falando aí, ó, da segurança dos clientes, da insegurança dos clientes. A gente tem aí o desafio que está proposto na temática, né? E o seu posicionamento, o posicionamento que você vai defender no seu texto, que é o de que os agentes financeiros, né, eles precisam agir nessa conscientização aí para poder trabalhar essa relação mobilidade e segurança dos dados dos clientes, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído um pouquinho mais aí nessa caminhada de vocês. Essas 4 formas de iniciar o texto, como eu já disse no início, elas se aplicam a outros temas também. Então busquem outros temas e durante o treinamento de vocês, de hoje até o dia da prova, vão treinando realmente essas formas de iniciar o texto, porque isso já vai sedimentando o conhecimento. E querendo ou não, vocês vão, de uma certa forma, decorando formas de iniciar o texto. Se você, na hora de começar, der aquele branco lá e você não souber como começar, você já tem uma cartinha na manga e vai sacar sua cartinha na manga e vai começar muito bem o seu texto, ó. Um beijo pra vocês, a gente segue, tem mais vídeo por aí, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!